Olá, bem-vindo ao curso completo de Eclesiologia. Hoje nós estamos com a parte 3 e vamos distinguir o que é uma igreja do que não é uma igreja. Vamos começar alertando que toda vez que nós buscamos a verdade sobre alguma coisa, uma compreensão verdadeira sobre algum assunto, quanto mais nós aprofundamos nessa busca, frequentemente nós passaremos perto do erro. A busca, a pesquisa pela verdade de qualquer coisa, às vezes nos faz passar perto do erro de algo que não é verídico. E isso é assim, não tem como evitar. A pesquisa pela verdade nos coloca em risco de passarmos pela mentira ou pelo erro. Isso é verdade para o nosso estudo também. Qual é o antídoto contra isso? Qual é o modo de nós não adentrarmos no erro e na mentira, quando estamos buscando a verdade? Bom, primeira coisa, esteja disposta a conversar, a questionar, a meditar, a ouvir, a não rejeitar um ponto de vista diferente do seu, a ter paciência para ouvir outra pessoa colocando um outro ponto de vista. Esteja aberto e aberta à crítica do seu modo de pensar, a questionamentos ao seu modo de pensar, a alertas. Derivado desse princípio, existe um segundo que é a disposição para discussões e para conversas, seminários, ouvir e falar, em que, às vezes, usa-se figuras de retórica fortes. O exemplo principal disso era a maneira como nosso Senhor Jesus conversava com os fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, no seu ministério. Você vê lá, por exemplo, no final do Evangelho de Mateus, Jesus conversando ali com estes teólogos judeus, e ele em determinados momentos falava coisas duras, como, por exemplo, raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas. Ou em outros momentos em que ele dizia assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Estas falas duras de Jesus é uma normalidade para quando a gente está conversando com mais pessoas em situações de seminário, né, onde as pessoas estão juntas procurando chegar a um entendimento de uma questão importante. E nesse processo, às vezes, alguém tem que dar uma palavra dura, uma palavra que sacode, que puxa a orelha, que chama atenção para alguma coisa, que provoca até uma reação emotiva, para ajudar a mente a destravar e a entender alguma coisa que eu não estava entendendo. Outro princípio para isso, o erro, né, ser evitado quando a gente está buscando a verdade, é, derivado também do primeiro, a disposição de nós estarmos continuamente estudando sobre o tema, principalmente quando pessoas, autores, pregadores, professores, mestres estão tratando de coisas que nos incomodam num primeiro momento. Outra coisa importante nesse estudo é você que me ouve, me assiste, não me julgue precipitadamente. Vá até o final do estudo, porque talvez alguma coisa que eu fale aqui vai dar a impressão, a aparência que eu estou reprovando alguma coisa, por exemplo, e eu não estou reprovando, estou apenas descrevendo. Mas, pela limitação humana, pelo fato de que a gente nunca fala tudo ao mesmo tempo, a gente sempre fala partes de um todo discurso, toda pregação, todo ensino, toda palavra dada, toda palestra, toda conferência, tudo que é verbalizado, escrito ou falado, necessariamente toca em partes de um todo. É como se você quisesse descrever um elefante. Então você vai
E começa dizendo assim: um elefante é uma coisa que tem 4 colunas grossas, ásperas, muito pesadas e fortes, que ficam coladas no chão. Está se referindo aos pés do elefante. Se alguém parar aí e ouvir você dizendo só isso, você vai dizer que o elefante é um conjunto de 4 árvores, que foram plantadas juntas, casquentas, rugosas, firmes, coladas no chão, grossas. Você vai dizer que o elefante é uma árvore. Ou se alguém começar dizendo, não, o elefante é uma coisa que tem na sua frente um tubo comprido que jorra água. Se você parar até aí, você vai dizer que o elefante é uma mangueira. Uma mangueira. Algo comprido que jorra água. A pessoa estaria falando da tromba do elefante, mas você não ouviu, não teve paciência de ouvir toda a descrição. Se você continuasse ouvindo, você ia ouvir a pessoa dizer que o elefante ele tem também duas partes que são longas, que são planas, que parecem uma lona. Estaria se referindo às orelhas dele, por exemplo. E a pessoa ia descrevendo, até o momento em que a pessoa deixar claro que ela estava falando de um animal, que ela estaria falando de um animal que tem estas partes unidas de uma determinada forma, que aquelas 4 partes que ele começou a se referir, que eram rígidas, firmes, fortes, rugosas, são articuladas e conseguem movimentar o objeto para frente ou para trás ou para o lado. Então você ia vendo uma descrição que, à medida que você vai ouvindo, e vai na sua mente, ajuntando e articulando todas aquelas partes descricionais, você tem a visão do todo. Então, isso vale sempre, e vale agora, e vale sempre. Não faça conclusões precipitadas. Espere a pessoa explicar. No primeiro momento você pode achar estranho, espera. Ela vai continuar explicando. Pode ser que depois ela vá articular aquilo com outra coisa, e aquilo que parecia estranho fica completamente claro, lógico, pacífico. Ok? Isso é muito importante nessa lição de hoje e em qualquer lição ou estudo que você faça na vida sobre qualquer coisa, não sobre as coisas de Deus, até mesmo nas coisas seculares, nas coisas científicas, escolares, acadêmicas, empresariais, profissionais, família. Tudo você tem que ter paciência para ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Não tome decisões, conclusões precipitadas. Espere. Bom, eu vou começar separando aqui, ou dizendo que quando a Bíblia e nesse curso nós falarmos de igreja, nós vamos estar falando de 2 coisas que não são exatamente a mesma coisa. Uma coisa é a igreja como um todo, o corpo de Cristo. Todos os cristãos que já existiram, existem e existirão, de todos os lugares e de todos os tempos. Isso é chamado o corpo de Cristo. É a grande igreja, a única igreja que Jesus tem. Também poderia ser chamada a igreja universal. Não a denominação igreja universal, não isso. A igreja universal no sentido de a igreja de todos os cristãos de todos os tempos. Isso existe, por exemplo, na Bíblia, quando Paulo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz, lá no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e assim por diante. Este é o momento em que a Bíblia está falando de um corpo só, é uma igreja só. É neste sentido que a gente diz que a igreja é uma só. Quando você se refere ao corpo de Cristo todo, a igreja universal de todos os cristãos de todas as épocas e lugares. Isto é uma igreja só, é a igreja de Jesus Cristo. O outro uso da palavra igreja é quando você se refere, ou eu me refiro, ou a Bíblia se refere, a uma igreja local, a uma igreja que está numa cidade, num lugar, numa casa, num templo, num salão.
que tem ali uma definição de quem são os pastores daquela igreja, qual o endereço dela, quem são as pessoas que fazem parte dela, quais são as características dela, que dia da semana ela se reúne, como é que ela pratica a ceia, como que ela vive o dia a dia como cristãos. Isso existe na Bíblia, por exemplo, quando Jesus, lá em Apocalipse, escreve lá as 7 igrejas. Você vê Jesus iniciando as suas cartas, as suas 7 cartas, as 7 igrejas, sempre dizendo, começando dizendo, vamos começar aqui, por exemplo, por Éfeso, que é a primeira carta. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. O anjo é o pastor, o mensageiro da igreja, quem assume o púlpito da igreja, prega e ensina. Ao anjo da igreja em Éfeso. Aqui, ele não está falando da igreja corpo de Cristo, ele está falando da igreja congregação local da cidade de Éfeso. Isso é a mesma coisa para Esmirna, a mesma coisa para Pérgamo, a mesma coisa para Tiatira, e Sardes, e Filadélfia, e Laodiceia. A mesma coisa para quando Paulo escreveu a igreja de Roma, a igreja de Corinto. Tudo isso se refere a uma igreja local. Então, você vai ter que ver o contexto para entender se nós estamos falando da igreja universal ou da igreja local. Vamos começar então dizendo o que uma igreja não é. E aqui eu estou me referindo a uma igreja local, porque a igreja universal é feita de todas as igrejas locais. Não é apenas o conjunto dos cristãos de todas as épocas e lugares que formam o corpo de Cristo. É também um conjunto de todas as igrejas locais que formam a grande igreja, depois de filtradas as igrejas locais, devidamente dos verdadeiros cristãos, separados dos falsos. Cada igreja local, depois de filtrada, o que sobrar de verdadeiro cristão nela, compõe a grande igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Então, uma igreja local, esse estudo é para a gente falar o que uma igreja local é e o que uma igreja local não é. Isso acaba impactando ou implicando no que o corpo de Cristo é e no que o corpo de Cristo não é. Eu vou começar falando do que uma igreja local não é. Primeiro, uma igreja local não é um clube para entretenimento. A igreja local não é um lugar onde pessoas vão para se sentir bem, onde um grupo de pessoas trabalham duro para dar prazer e enlevo aos sócios do clube. Veja bem, eu não estou dizendo que um clube é uma coisa ruim, não estou dizendo isso. Muitos de nós somos sócios de clube. Em Lavras tem o LTC, tem a ABB, tem o Clube Campestre, etc. Estou falando de clubes campestres, clubes que têm paisagismo, que tem grama, que tem lago, que tem árvores, piscinas, quadras. Poderia também ser um clube com outra finalidade, como o Rotary Club, Lions Club, que são clubes de serviço, onde as pessoas se reúnem para jantarem juntas, almoçarem juntas e participarem de reuniões juntos, de relacionamentos. Não estou falando que isso é ruim. O cristão pode até fazer parte de um clube. Não é pecado, não é errado, não é ilegítimo, serve até para descansar, lazer, para a saúde, onde ele pratica esporte, toma sol, nada, tem contato com a natureza ou cultiva relacionamentos profissionais ou sociais. Não estou dizendo que isso está errado. Não estou dizendo que isso está errado. Só estou dizendo que a igreja não é isso. Nós não podemos frequentar uma igreja local pressupondo que lá é igual a um clube, ou seja, eu sou sócio dessa igreja, eu vou nos cultos, nos eventos, nas atividades da igreja, para que as pessoas que servem na igreja, que têm os ministérios na igreja, promovam ali um ambiente agradável, onde eu me sinto bem, onde eu fico alegre ou choro, onde eu me sinto agradado, onde eu tenho enlevos, entretenimentos. Não é isso uma igreja. Mesmo que a igreja tenha ministérios,
que fazem coisas que nos fazem sentir bem, como a pregação da palavra de uma maneira bem clara, como eventos que são bons para os nossos filhos, para a nossa família, que promova almoços e jantares e comunhões. Mesmo que a igreja faça algumas coisas que parece própria de um clube, a igreja não é um clube. Ela pode até fazer algumas coisas próprias de um clube, mas ela não se torna um clube por causa disso. Segundo, uma igreja local também não é uma prestadora de serviços para atender clientes. A igreja local não é um lugar onde pessoas vão para obter a aquisição de produtos e serviços, onde um grupo de pessoas são funcionários e trabalhadores que têm a obrigação de atender os clientes. Um lugar onde o cliente é o rei, né? Os frequentadores são os reis, né, que devem estar sendo atendidos em todas as suas expectativas e necessidades. Uma igreja não é uma loja, né? Não é uma prestadora de serviços. Mesmo que na igreja existam atendimentos de expectativas. Por exemplo, alguém tem a expectativa de aprender administração financeira, administrar o seu dinheiro particular, e a igreja pode providenciar um seminário de administração financeira. O membro da igreja vai se beneficiar ali por ser ensinado a administrar suas finanças pessoais. E isso é um produto, né, um serviço oferecido aos membros. Mas o fato da igreja ter algumas coisas próprias de uma prestadora de serviços não faz a igreja ser uma prestadora de serviços. Ou seja, eu e você não somos contínuos clientes de uma loja, onde a igreja é essa loja. Também, outra vez digo, não estou dizendo que é errado existirem lojas e empresas que prestam serviços. Pelo contrário, tem que existir. Como é que nós cortaríamos o nosso cabelo se não tivesse as barbearias e salões? Como que nós iríamos colocar móveis e armários embutidos na nossa casa se não tivesse marcenarias que prestam esse serviço? Quer dizer, eu poderia aqui falar inúmeras coisas da vida, né? A vida normal, material, ela corre numa sociedade como a nossa, organizada como a nossa, através de prestadores de serviços e produtores de bens. Uma grande parte da nossa vida é isso. Nós fazemos isso e nós recebemos isso. Porém, essas coisas boas, que são prestadoras de serviço e produtoras de bens, não são a essência da igreja. A igreja pode até fazer algumas coisas parecidas, mas ela não é uma prestadora de serviços ou uma produtora de bens. Terceiro, a igreja local também não é o seu templo, o seu salão, as paredes, as cadeiras, os equipamentos, os instrumentos. Nós usamos estas coisas, usamos o salão, usamos as cadeiras, os equipamentos, os instrumentos, toda a parte material nós usamos. Mas nós não somos, a igreja não é estas coisas. Ou seja, se a igreja deixar de ter paredes, templo, salão, cadeiras, equipamentos, instrumentos, a igreja não vai deixar de existir, porque a igreja não é estas coisas, mesmo que ela use estas coisas. Não estou dizendo que está errado a igreja ter salão, endereço, cadeiras, equipamentos, instrumentos, infraestrutura, sítio, etc, etc. Não é errado, é claro que não é errado, pelo contrário, é muito bom ter isso. Porém, a gente não pode deixar o nosso coração ser paulatinamente iludido, achando que a igreja é isto. Às vezes a gente fala, eu vou à igreja, referindo-se ao local físico onde nós nos reunimos. É uma maneira de falar que a gente tem aí por tradicional, né? Ficou muito forte isso na nossa sociedade brasileira, quase todo mundo fala isso, mas nós devemos saber que nós vamos nos ajuntar, nos reunir para sermos igreja, seja num local bem acomodado, bem aparelhado, bem confortável, ou, se for necessário, como na China, debaixo de uma árvore. Na China, as igrejas locais da China, que são igrejas verdadeiramente bíblicas,
elas se reúnem nos locais mais inusitados possíveis, sempre com um número pequeno de pessoas. Em porões, em paióis, debaixo de árvores, num quarto escondido da casa, e cada hora num lugar. 4. A igreja local não consiste dos seus cultos, dos seus eventos, das suas conferências, reuniões, programas, materiais escritos ou virtuais. Não consiste dos seus processos, sejam eles administrativos ou ministeriais ou pastorais. Nós usamos estas coisas, elas são boas, necessárias até, mas nós não somos isso. Então, uma igreja não é, por exemplo, um site muito bem feito, ou um conjunto de escritórios e pessoas trabalhando, fazendo material para novos convertidos, ou para o ensino bíblico, ou para o discipulado. Tudo isso é muito importante, mas isso, por si mesmo, não é a igreja de Cristo. Mesmo que a igreja use isso, seja bom, nós não devemos pensar que a igreja é a estrutura processual dela. Não é. Quinta coisa que a igreja local não é. A igreja local não é o seu nome, não é a sua reputação, não é a sua imagem. Estas coisas são importantes e úteis, mas não são a igreja. Não está errado a igreja ter um nome, não está errado a igreja ter uma reputação, não está errado a igreja ter uma imagem pública, mas isso não é a igreja. A igreja não é isso. Sexta coisa que a igreja local não é. Uma igreja local não é um centro de rituais, onde xamãs fazem orações fortes ou rituais fortes para resolver todo e qualquer problema. Isso faz da igreja essencialmente o mesmo que um centro de feitiçaria. Pessoas que procuram isto, uma igreja como um local de orações fortes, rituais fortes, nunca se converteram a Cristo. Não são nascidas de novo. E procuram na igreja hoje o que buscarão no terreiro de macumba amanhã: poder e não salvação. Pessoas que vão atrás de orações fortes, rituais fortes, veem os pastores e líderes como xamãs, que são capazes de dominar as forças da natureza e do destino a favor dos interesses do cliente. Estão em busca de poder. Eles não querem salvação. Isso não é importante para eles. Eles querem alguém que, como num passe de mágica, soluciona todos os seus problemas. Seus problemas de dinheiro, seus problemas de saúde, seus problemas de casamento, seus problemas com seus filhos, com sua família, seus problemas com os colegas de trabalho, seus problemas na justiça, seus problemas com a polícia, os seus problemas. Eles querem alguém que vai lá e seja o xamã, o poderoso feiticeiro, que faz com que o universo se dobre à vontade daquela pessoa. Isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria. Por isso eu digo, a pessoa que busca a igreja com esse coração hoje, vai buscar o terreiro de macumba amanhã. Porque ele não quer salvação, ele não quer Jesus. Ele não quer se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Ele não quer se santificar à imagem de Jesus, ser um varão perfeito como Jesus é, ter intimidade com Deus. Não, ele não quer isso. Isso não interessa para ele. Por isso que eu falo que não é nascido de novo, não é regenerado, não é convertido, não é cristão. É uma pessoa atrás de xamãs, que tem Deus como gênio da lâmpada, que atende os seus desejos e pronto. Quando o gênio não precisa mais, esconde na lâmpadazinha aí e fica quietinho, deixa eu viver minha vida do jeito que eu quero. Não quer transformação de vida, não quer santificação, não quer ser como Jesus. É uma pessoa egoísta, egocêntrica, que
quer apenas que o mundo gire ao seu redor, o universo faça as suas vontades. Uma igreja local não é isso. Isso é claro que também não é bom. Esse sexto ponto, ele é diferente dos 5 anteriores. Os 5 anteriores não são ruins em si mesmo. A igreja até tem um pouquinho deles. Mas esse sexto ponto é ruim, é maligno, é diabólico, é satânico, é carnal, não presta, é mundano, é infernal, é do inferno. E a igreja não pode ter nada disso. Nada. O dia que a igreja começar a entender que ela pode se comportar meio que parecido com um centro de feitiçaria, ela deixou de ser igreja e se tornou uma falsa igreja. Você estará sendo enganado e vivendo numa falsa igreja. O que é então a igreja de Cristo? São as pessoas juntas. Quaisquer pessoas juntas? Não. Não é porque pessoas se juntaram, se dizendo cristãos, que louvam a Deus, que leem a Bíblia, que oram umas pelas outras, que falam de Jesus, que isso é uma igreja. Não é qualquer grupo de pessoas juntas, não é qualquer grupo de cristãos juntos, mas sim pessoas que se ajuntam e que cumprem 9 princípios. Agora eu vou passar com você estes 9 princípios. Vamos começar com os slides agora, o slide número 1. E nós vamos agora começar trabalhando os princípios para uma igreja saudável. 9 princípios serão explicados agora, são os princípios que regem aqui a IBCL. E não só a IBCL, regem todas as igrejas boas e saudáveis do mundo, desde que ela foi fundada em Pentecostes. Esses princípios são princípios históricos, às vezes são chamados princípios batistas, mas não é só uma igreja que tem o adjetivo batista no nome que segue esses princípios, outras igrejas boas estão seguindo, e uma igreja que tem o adjetivo batista no nome não necessariamente segue esses princípios. Pode ser que ela tenha o adjetivo batista no nome, mas não segue esses princípios. Por isso que eu não vou chamar de princípios batistas, apesar de que na história da igreja você vai encontrar frequentemente esses princípios com o nome de princípios batistas. Eu vou chamar de princípios para uma igreja saudável, qualquer nome que ela tenha. Tendo ou não o adjetivo batista no seu nome, se ela seguir esses princípios, ela vai ser uma verdadeira e boa igreja local de Jesus Cristo. O slide número 2 apresenta o primeiro princípio. Jesus Cristo é o único Senhor da igreja. Esse é o primeiro princípio. Parece palavras bonitas, né? Só palavras bonitas, mas elas têm implicações profundas. Irmão Ed, o número 2 está aí o slide? Irmão Ed, o slide número 2 está aí? Ótimo. Então você está vendo aí o primeiro princípio. Efésios capítulo 4, verso 15 e 16, é uma base bíblica para este princípio. Diz assim, vou ler aqui na Bíblia, e depois o próprio slide vai mostrar. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, Efésios 4,15 diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, o Senhor da igreja, e é o único, porque Ele é a cabeça. Nenhum corpo tem 2 cabeças, se for 2 cabeças, está errado. Então, o corpo de Cristo só tem uma cabeça, o único Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo. Na prática, significa que nós devemos obedecer aos ensinamentos e mandamentos de Jesus. O slide 3 coloca o versículo, os 2 versículos, enfatizando a parte do versículo que mostra que Jesus é o único Senhor da igreja, a única cabeça da igreja. Então, você leu aí, lê comigo, Efésios 4,15, dizendo que Jesus é a cabeça da igreja, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, isso aí são as pessoas. Cada junta, toda junta aí são as pessoas. Segundo a justa cooperação de cada parte do corpo, são as pessoas. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, das pessoas, em amor. O slide 4 fala, então, das implicações práticas. Como é que uma igreja vive o senhorio único de Cristo? Quando essa igreja obedece aos ensinamentos e mandamentos de Jesus. Observe que eu não coloquei a palavra crê
nos ensinamentos e mandamentos. Porque não basta apenas crer nos ensinamentos e mandamentos de Jesus. Tem que obedecer, tem que praticar os mandamentos e ensinamentos de Jesus. Isso significa que a igreja, uma boa igreja local, ela consiste de pessoas que obedecem Jesus. Isso significa que não é a vontade delas, mas é a vontade de Jesus que é feito na igreja. O slide número 5 coloca o segundo princípio. A Bíblia é o único princípio de fé e prática para um grupo de pessoas que quer ser uma boa igreja local. João 10:35b é a base bíblica, e devemos estudar, conhecer e praticar a Bíblia, a implicação prática. Vamos trabalhar cada um deles. O slide 6 fala para nós de João 10:35, parte B, onde Jesus fala algo sobre a Bíblia que resolve a questão. Por que a Bíblia é o único princípio de fé e prática para a igreja? Porque a Bíblia, a Escritura, não contém erros, é infalível. Ela não pode falhar, ou em outra versão, não pode mentir. Ou seja, o único livro, a única revelação verbal que nós temos de Deus e sobre Deus, que é a Bíblia, é o único livro que não erra e não falha. Não se pode falar isso aí de nenhum outro livro, nenhuma outra revelação verbal do hinduísmo, do islamismo. O Alcorão, não se pode falar isso do Alcorão. Os Vedas do hinduísmo, não se pode falar isso. Os livros do espiritismo kardecista, não se pode falar isso. E de nenhuma outra religião. Só a Bíblia, nada mais além da Bíblia, o único livro do mundo, a única revelação verbal do mundo, da qual você e eu podemos dizer que não falha, não erra, não mente, nunca, é a Bíblia. Por isso a Bíblia é a base da igreja, porque é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus nunca falha, nunca erra, nunca mente. Por isso que eu e você podemos colocar toda a nossa vida pessoal e como igreja em cima dessa palavra, porque nós nunca seremos decepcionados. Nunca veremos o fracasso, o insucesso, nunca veremos que fomos iludidos anos e anos e anos e colocamos a nossa vida num barco furado. Quando você segue a Bíblia, o seu barco nunca afunda e você chega ao seu destino glorioso, com certeza. E só a Bíblia e nada além da Bíblia garante isso. O slide número 7, a implicação prática, disse que numa igreja local, um ajuntamento de cristãos, para ser uma boa igreja local de Jesus, para ser uma igreja de Jesus local, deve ser uma igreja que estuda, conhece e pratica a Bíblia. Por isso que aqui na IBCL a gente estuda muito a Bíblia, prega muito a Bíblia, medita muito na Bíblia, fala muito da Bíblia, enfatiza muito a Bíblia, por causa desse segundo princípio. Porque a gente quer que você tenha uma vida com certeza de sucesso. E o único jeito de garantir isso é pela Bíblia. Nós poderíamos citar muitos e muitos outros versículos. Eu estou escolhendo 1 ou 2 ou 3 versículos no máximo, mas eu poderia citar dezenas de versículos sobre cada um desses princípios. No caso da Bíblia, o Salmo 1 inteirinho seria também um versículo que dá um embasamento. Ou o que Paulo disse a Timóteo, ali na sua primeira carta, segunda carta, 2 Timóteo 3, 14 a 17, também seria. O Salmo 119 inteiro, o Salmo 19, e assim nós poderíamos falar muitos e muitos versículos da Bíblia, mostrando a centralidade da Bíblia numa igreja local boa. O slide 8 fala do terceiro princípio. Pessoas nascidas de novo e que receberam batismos nas águas é que formam uma igreja. A base bíblica é Marcos 16, 15 a 16, e a implicação prática desse princípio na vida da igreja local, para ela ser boa, para ser uma igreja de Jesus, é que nós devemos verificar se a pessoa, primeiro, confessa Jesus como Senhor e crê na sua ressurreição. Segundo, se essa pessoa foi batizada nas águas, para admitir essa pessoa, então, no rol de membros. Ou seja, uma igreja local só pode fazer parte dela como membro, não como visitante. Visitante pode vir nos cultos, nos eventos, participar como visitante, sem problema. Mas para ser membro da igreja, ou seja, para participar dos ministérios da igreja, para ser considerado uma pessoa que pertence à igreja de Jesus,
ela tem que ser membro da igreja. Seu nome tem que estar no hall de membros da igreja. E só pode estar no hall de membros da igreja pessoas que se converteram e foram batizadas nas águas. Versículo 9 dá a base bíblica, são palavras de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Ou seja, Jesus disse que o batismo é necessário junto com a fé para selar a salvação. Alguém diz, mas o ladrão na cruz não foi batizado e foi salvo. O ladrão na cruz não foi batizado porque não tinha jeito de ser. Então, o batismo pode ser prescindido, pode ser não obrigatoriamente exigido para a salvação, nas condições de exceção, naquilo que é óbvio e evidente que não tinha como batizar a pessoa. É a exceção, não é a regra. A regra é batizar-se. Porque uma pessoa que pode ser batizada e não quer ser batizada, e fica julgando para frente o batismo, e protelando o batismo, e rejeitando o batismo, é um mau sinal. É sinal que a fé dela não é perfeita. Talvez não seja verdadeira, talvez não seja sincera, talvez não seja completa. Ela ainda não tem certeza absoluta de quem é Jesus. Ela ainda não se entregou a Jesus verdadeiramente. Ela tem reservas, ela ainda gosta do mundo. Ela ainda tem uma visão distorcida da fé em Jesus. Alguma coisa está errada no coração dela. E não se pode salvar pessoas com o coração errado. E como a igreja é o conjunto dos salvos, é a família de Deus que está salva, que nasceu de novo, que está totalmente integrado no projeto de Deus, a pessoa tem que ser salva, e para ser salva tem que ser batizada. O versículo 10 repete o que a gente já falou, que a implicação prática é que uma igreja só pode colocar uma pessoa no hall de membros dela, ou seja, considerar essa pessoa como membro e, portanto, participar dos ministérios e da vida da igreja plenamente, só ter o direito pleno de participar de todos os aspectos da vida da igreja, se a pessoa é convertida e batizada nas águas. O 11º slide, o slide 11, fala do quarto princípio, que define que um grupo de cristãos realmente é uma igreja de Jesus boa, legítima e verdadeira. Está em Mateus 28, 18 a 20, em 1 Coríntios 11, 23 a 25. E a implicação prática é que uma igreja local verdadeira de Jesus pratica batismos e ceia regularmente. O slide 12 cita os versículos bíblicos, expõe os versículos bíblicos. Mateus 28, 18 a 20, uma parte da grande comissão, uma das maneiras da gente falar da grande comissão, a ordem de evangelização mundial, o ID de Jesus. Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está grifado aí o batismo, porque nós devemos batizar sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as pessoas batizadas na IBCL são batizadas conforme está na Bíblia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os, essas pessoas batizadas, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É assim que a gente faz discípulos, ensinando sobre Jesus. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O slide 13 cita o outro versículo que embasa a necessidade de se praticar agora a ceia sempre. 1 Coríntios 11, 23 a 25 está escrito, Paulo falando, porque eu recebi do Senhor Jesus o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão da ceia, e tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, suco de uva, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Na verdade, a gente poderia continuar lendo, para verificar que Jesus ordenou que isso fosse feito até que ele voltasse. Ou seja, é uma prática contínua da igreja. O batismo é contínuo e a ceia é contínua. O versículo 26 diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha. Então, nós vamos fazer esta prática da ceia regularmente aqui na IBCL, uma vez por mês. Todo segundo domingo de cada mês a gente faz a ceia, até que Jesus venha nos buscar. O slide 14
fala a implicação prática, né, do quarto princípio, que a gente vai praticar continuamente o batismo e a ceia até Jesus voltar para nos buscar. Por isso que a gente batiza aqui sempre e estamos fazendo a ceia sempre. O slide 15 fala do quinto princípio, para que uma igreja seja uma igreja local de Jesus, uma boa igreja local de Jesus. É o sacerdócio universal dos crentes. Você tem 2 versículos bíblicos que embasam esta afirmação, esse princípio, e a implicação prática é de que entre nós, entre cristãos de uma igreja local boa de Jesus, não há supercrentes ou pessoas que são mais de Deus do que outras. O slide 16 fala então do primeiro versículo que embasa o quinto princípio. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, que são membros da igreja, sois raça eleita, sacerdócio real, ou reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele Deus maravilhoso que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos reino de sacerdotes, nós somos sacerdócio real, ou seja, todos nós temos o sacerdócio, o verdadeiro sacerdócio, o mesmo sacerdócio que Cristo tem, que é o sacerdócio de Melquisedeque, que está explicado um pouco mais em Hebreus e também em Gênesis, na pessoa do próprio Melquisedeque. E é um sacerdócio eterno, o maior de todos os sacerdócios. Maior até mesmo que o sacerdócio arônico ou levítico que os judeus têm. O nosso sacerdócio é maior do que o sacerdócio de Israel, por isso a igreja é maior do que Israel. A igreja está numa posição mais próxima de Deus do que Israel está. A igreja ela tem uma intimidade com Deus maior do que Israel tem. A vocação da igreja é maior que a vocação de Israel. A igreja é superior a Israel em todas as coisas. A aliança que a igreja tem com Deus é mais poderosa e mais perfeita que a aliança que Israel tem com a igreja. E a não ser que Israel se converta a Cristo e se torne parte da sua igreja, Israel será um sacerdócio inferior. O sacerdócio eterno é o sacerdócio da igreja, que é o mesmo sacerdócio de Jesus, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Este é o verdadeiro sacerdócio, sacerdócio real. Todo cristão, não é só os pastores não, nem só os líderes, nem só os diáconos, nem só os levitas, nem só os que cuidam de células, nem só os que pregam, nem só os que evangelizam, nem só os que profetizam, nem só os que oram e acontece milagre, não. Todo mundo é sacerdote perante Deus, do mesmo jeito, no mesmo nível. Essas divisões internas de pastores, diáconos e outros ministérios são apenas uma organização interna que a gente respeita, estabelece, necessária, está na Bíblia, mas um pastor não é mais sacerdote que um membro comum. Uma pessoa que se converteu ontem é tão sacerdote, converteu de verdade, foi batizada. Já ontem não deu tempo de batizar, né? Mas uma pessoa que se converteu e foi batizada, portanto é membro da igreja plenamente, mesmo que tenha sido há uma semana atrás que ela se converteu e foi batizada, ou seja, ela é uma recém-convertida, ela é tão sacerdote diante de Deus quanto um pastor é, de 40 anos de ministério. O pastor não é mais sacerdote do que ela. A diferença entre os dois é a experiência, conhecimento de Deus, né? A intimidade com Deus pela experiência, não pela posição, mas pela experiência. Aprendeu mais a Bíblia, tem mais experiência com Deus, cresceu mais, é mais maduro, e a gente respeita isso. Então, uma pessoa que se converteu uma semana atrás, nós não vamos dar para ele o púlpito para ele começar a ensinar para a igreja as coisas de Deus, porque ele não tem essa experiência ainda, essa maturidade. Mas o púlpito não é dado para um neófito, não é porque ele não é sacerdote. Ele é sacerdote, só que é um sacerdote imaturo, mas é sacerdote. Para a questão pessoal, porque o sacerdócio é feito principalmente para a pessoa. Você que é cristão, convertido de verdade, você tem acesso a Deus do mesmo jeito que eu tenho. Eu não tenho mais acesso a Deus que você. O fato de eu conhecer mais a Deus pela experiência, pela maturidade, pelo estudo bíblico, não me faz ter mais acesso a Deus que você. Não. O acesso a Deus meu e seu é exatamente igual e será igual para a eternidade inteira, em termos de caminho aberto. Você que se converteu há uma semana atrás, pode chegar a Deus em oração
e vai ser recebido na presença de Deus, e vai ter ali uma comunhão com Deus, do mesmo jeito que eu, que sou convertido há 37 anos. Não há nenhuma diferença. Você tem um sacerdote do mesmo jeito que eu tenho. O slide 17 dá a segunda base bíblica desse quinto princípio. É o livro de Hebreus, como eu falei. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, o sacerdote Jesus, é o sumo sacerdote, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Eu deveria ter grifado também o verbo aproximemo-nos, porque a intrepidez para entrar no Santo dos Santos, que está grifado, significa que você pode ter a coragem para entrar na presença de Deus mais profunda, que é o Santo dos Santos, porque você é sacerdote, porque só um sacerdote pode entrar na presença de Deus. A palavra sacerdote significa aquele que tem autorização para se aproximar de Deus. Então o sacerdote é aquela pessoa que Deus autorizou que ele se aproxime do próprio Deus, chegue perto e converse e lide com o próprio Deus. Isso é um sacerdote. Então todos nós temos o direito, por isso intrepidez para entrar no Santo dos Santos, que significa coragem para ir na presença de Deus. Lá embaixo, aproximemo-nos de Deus, só um sacerdote pode se aproximar de Deus. Por quê? Porque você é sacerdote, todos nós somos. O slide 18 tem uma implicação prática. Não há supercrentes ou não há pessoas mais de Deus do que outra. Pode haver pessoas mais experientes, mais maduras, que conhecem mais a Bíblia, que têm mais experiências com Deus. Isso há, claro que há. O que eu estou dizendo é que não há pessoas que têm mais acesso a Deus do que outras. Por exemplo, não tem pessoas que Deus ouve mais a oração do que outras. Não, Deus ouve a oração de qualquer pessoa, porque todos têm acesso a Deus. Isso significa que você não precisa pedir para o pastor orar por você. Pode pedir, no sentido de ter alguém com quem você possa orar junto, ter concordância, ou que pode ensinar você a orar por alguma coisa, mas não porque Deus ouve mais a oração do pastor do que a sua. Isso não é verdade. Se fosse assim, o pastor seria super crente, ou seria mais de Deus do que você. E nenhum pastor, nem apóstolo, nem bispo, nem missionário, nem qualquer outro título, é mais de Deus do que você. Isso não existe na igreja de Jesus. Essa separação entre clero e leigos, isso não existe na Bíblia para a igreja. Isso existe para Israel, onde tem sacerdotes e não sacerdotes. Mas na igreja de Jesus Cristo, não existe clero e leigos. Não existe sacerdotes e não sacerdotes. Isso não existe na igreja. Eu sei que a Igreja Católica, por exemplo, faz essa separação nítida. Isso está errado, não é de acordo com a Bíblia. Isso é um erro católico. Também algumas igrejas evangélicas criaram o sistema de clero e leigos, onde os pastores e bispos e missionários e apóstolos são mais de Deus do que o povo. Dizem até que os crentes são o povo e eles, os missionários, os apóstolos, os bispos e os pastores, são a igreja, eles é que são a igreja, o resto é povo, que não sabe de nada, que precisa que o pastor ore por ele, que o pastor é que tem uma oração forte, o bispo é que tem uma oração forte, o apóstolo é que tem uma oração forte, a oração dele é fraquinho, coitadinho. Se eu não orar por ele, Deus não ouve. Isso é contra a Bíblia, isso não é uma igreja verdadeira. Isso está degenerado. Numa igreja verdadeira, a gente ensina o que a Bíblia ensina e eu estou ensinando para você. A sua oração é tão aceita por Deus quanto a minha. Pode acontecer de você não saber orar, é diferente. É diferente. Não saber orar não significa que Deus não ouve a sua oração, que você não pode entrar na presença de Deus. Pode sim. O slide 19 fala do sexto princípio. A grande comissão é a missão da igreja. As bases são Marcos, Mateus e Atos, e aí está embaixo em vermelho a implicação prática da gente viver esse sexto princípio. Depois nós vamos falar cada um deles daqui a pouquinho. O slide 20 mostra os versículos bíblicos da grande comissão. O primeiro, e disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então você vê Jesus falando de pregar o evangelho,
batizar pessoas, 2 elementos: pregar o evangelho e batizar pessoas. Isso é a grande comissão. A grande comissão é quando você e eu, nós, estamos pregando o evangelho, pregando Jesus para as pessoas, falando de Jesus para as pessoas, e estamos batizando aqueles que creem. Slide 21. Outro texto da grande comissão. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Ele repete o batizar, a necessidade do batismo, e diz: ensinando-os a guardar. Ou seja, como é que você faz discípulos? Pregando o evangelho, batizando os convertidos e ensinando as pessoas, isso é discipular, ensinar as pessoas a guardar, obedecer todas as coisas que Jesus ordenou, ensinou. E aí tem o usufruto, né, da presença de Jesus. Quem faz isso? Quem prega o evangelho, batiza e ensina, Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século, que é o fim do mundo. Slide 22, mais um texto bíblico sobre a grande comissão. Você pode fazê-la, você pode pregar o evangelho, as pessoas crerão, algumas não crerão, mas outras crerão. Você pode batizar pessoas, você pode ensinar pessoas sobre Deus, sobre Jesus. Por quê? Porque você vai receber poder, já recebeu poder, ao descer sobre você o Espírito Santo, e você será testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Os confins da terra significa em qualquer lugar da terra, Lavras inclusive, em qualquer lugar do mundo, você pode fazer a grande comissão, você pode pregar o evangelho, você pode levar as pessoas ao batismo, você pode ensinar sobre Deus para elas, porque você tem o Espírito Santo em você que te dá o poder para fazer isso. Slide 23, implicação prática. Nós podemos ganhar as pessoas para Jesus lançando a semente da pregação do evangelho. Aqueles que crerem, a semente vai brotar. Então você vê as pessoas que creram em Jesus, algumas não vão crer, não perca tempo com elas. Você pregou o evangelho, a pessoa zombou, desprezou, não quer, deixa ela de lado, não perca tempo com ela. Mas aquela pessoa que fala: não, eu me interesso, eu quero, é o broto, né? A semente está brotando, está germinando. Então cuide dela, consolidar é cuidar dela, ensinar para ela que ela precisa ir para o batismo, ajudá-la no dia do batismo a ir para a igreja, ficar alegre com ela quando ela for batizada. Você também pode ensinar essa pessoa, que é fazer a árvore crescer, né? Estudar a Bíblia com ela, ajudar ela nos momentos difíceis da vida, estar ensinando para ela o que Jesus ordenou e o que Jesus nos ensinou. Também você vai usufruir da companhia de Jesus, que é o que fortalece a árvore, né? Isso é uma coisa individual. Quando você está pregando o evangelho, ajudando os convertidos, ensinando as pessoas, você começa a usufruir da companhia de Jesus todo dia, da comunhão, da amizade com Ele, da intimidade com Ele. E você finalmente vai ver aquelas pessoas que você investiu, elas mesmas vão começar a ganhar pessoas, porque elas vão pregar o evangelho, elas vão ajudar pessoas consolidando-as na fé, elas vão também ensinar outros, elas vão também usufruir da presença de Jesus, ou seja, elas deram frutos. O slide 24 fala do 7º princípio, que é o livre exame das Escrituras e a liberdade de consciência. Aí estão os textos bíblicos. E a implicação prática em vermelho, nós vamos tratar daqui a pouco, né? As pessoas têm o direito de examinarem por si mesmas a Bíblia e a decidirem-se em liberdade de consciência, sem imposições. O livre exame das Escrituras e a liberdade de consciência é um princípio que fala que uma igreja verdadeira de Jesus não impõe nada a ninguém à força. Slide 25. Ainda sobre o 7º princípio, vamos ver as bases bíblicas. Deuteronômio 30, 15 e 19. 30, 15 e 19. 2 versículos, o 15 e o 19. Deus falando: vê que proponho hoje para ti a vida e o bem, a morte e o mal. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, ou seja, de que eu estou te falando isso. Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, tu e teus filhos. Deus jamais falaria, como ele está falando aqui, se você não tivesse o direito de escolher por você mesmo. Se você não tivesse o livre-arbítrio, que é a liberdade de consciência, que é o direito e a liberdade de escolher se você quer ou não quer Deus, quer ou não quer Jesus, você tem esse direito. Se você não tivesse esse direito, essa liberdade, Deus nunca falaria como ele está falando aí. Deus nunca proporia para você
a vida e o bem, ou a morte e o mal. Deus nunca pediria para você escolher a vida e o bem e não escolher a morte e o mal, se você não tivesse o direito de escolher. Slide 26, Tiago 1, 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, Tiago está dizendo o seguinte: Deus não está forçando você a nada. Quando você peca, não foi Deus que forçou você a pecar. Não foi Deus que levou você ao pecado. Foi você que escolheu o pecado. Você poderia não ter escolhido o pecado. Você tem um livre-arbítrio, você tem a liberdade de consciência, você tem o direito de não pecar. Você pode escolher não pecar, não fazer o errado. Mas você pode também escolher o pecado e fazer o que é errado. E sempre que você faz o que é errado, ou faz o que é certo, a escolha de fazer o que é certo ou fazer o que é errado foi sua, minha e não de Deus. Isso significa que nós temos o livre-arbítrio. Slide 27, Romanos 1:20 e a parte B de 14:5. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens que escolhem não adorar a Deus, mas sim adorar a criatura, que é a idolatria, são, por causa disso, porque a própria divindade de Deus, seu eterno poder, os atributos invisíveis de Deus, claramente estão diante dos olhos de todo mundo, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas pelo universo. Ou seja, quando um homem escolhe fazer o que é errado, aqui em especial, Paulo está falando da idolatria, quando um homem ou uma mulher escolhe ser idólatras, idolatrar imagens de escultura, pessoas, objetos, animais, etc., eles são indesculpáveis, porque eles não foram forçados a ter aquela idolatria. Eles não foram forçados a adorar aquela imagem de escultura. Eles não foram forçados a adorar aquela pessoa, aquele animal, aquele objeto. Eles não foram. Eles fizeram isso porque eles quiseram, foi escolha deles. Porque eles sabem, porque o universo declara todo o tempo que Deus não é uma imagem de escultura, que Deus não é um ser humano, vivo ou morto, que Deus não é um objeto, que Deus não é um animal, não é um astro, não é o sol, não é a lua, não é Zeus, etc, etc. Por isso que as pessoas são indesculpáveis, porque quando elas escolhem a idolatria, elas escolhem porque quiseram escolher. E em 14:5b, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, fala assim: cada um tem que ter uma opinião bem definida em sua própria mente. Ou seja, você tem o direito de ter uma opinião por você mesmo. Você forma uma opinião para você mesmo a respeito de todas as coisas. Isso é a liberdade de consciência. O slide 28, então, mostra o que uma verdadeira igreja faz. Ela não impõe nada a ninguém. Ela ensina, ela mostra qual é o certo, ela mostra qual é a verdade. Existem regras na igreja que devem ser obedecidas, mas não há imposição no sentido de uma violentação à liberdade de consciência e ao livre exame das Escrituras. Ou seja, cada um de nós tem o direito de estudar a Bíblia por si mesmo para ver o que é certo e o que é errado. Esse princípio tem que ser bem entendido. Nós não estamos dizendo aqui que a igreja é a casa da mãe Joana, onde as pessoas fazem o que querem, creem no que querem crer, entendem a Bíblia do jeito que quiserem, interpretam do jeito que quiserem, falam o que querem. Não é isto de jeito nenhum, não é a anarquia que nós estamos falando. O que acontece se uma pessoa está pensando diferente, falando diferente, ensinando diferente, fazendo diferente ao que a direção da igreja dá, seus pastores e líderes estão dando? Ele vai ser chamado para conversar. Talvez até o modo dele seja certo e a liderança pode até corrigir-se, vamos dizer assim, ou aceitar que seja daquele jeito. Isso às vezes acontece. Mas se a liderança, pastores e líderes, entendem que ele está errado, esta pessoa ou ela vai se corrigir,
ou ser convencida por si mesma daquela posição que deve ser atendida, ou ela deve procurar uma outra igreja que pense como ela, se ela estiver certa. Pode acontecer que ela está certa e os outros estão errados. Pode acontecer, não é impossível. Se ela continua indo contra a orientação dos pastores e líderes, isso se configura uma situação de rebeldia. Aí a pessoa tem que entrar em disciplina. Mateus capítulo 18, o Senhor Jesus ensina como que essa disciplina é aplicada. E se não houver correção, haverá finalmente a exclusão dessa pessoa do rol de membros da igreja. Ela não será mais considerada membro daquela igreja. O slide 29 fala do 8º princípio, que é a separação entre igreja e Estado. Está aí o versículo bíblico que embasa e a implicação prática em vermelho. O slide 30 fala então do primeiro versículo, do versículo que, em outros, mas eu vou citar apenas um, que mostra que o Estado é uma coisa e a igreja é outra coisa. Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César. César é o Estado, o poder secular. E a Deus o que é de Deus, ou seja, a igreja é a agência do reino de Deus. Então, considere o que o Estado tem o seu direito de existir como Estado e as suas funções, e considere que a igreja também tem o seu direito de existir com as suas funções. Lá em Romanos 14, por exemplo, nós vamos ver Paulo, o Espírito Santo, ensinando que, na verdade, tanto a igreja quanto o Estado são ambas estabelecidas por Deus. A igreja, obviamente, e o Estado também foi estabelecido por Deus. Lá na aliança noaica, lá em Gênesis, quando Deus fez aliança com Noé em Gênesis capítulo... Logo depois que Noé sai da arca com seus filhos, Deus faz uma aliança com Noé, Gênesis 9, e nessa aliança, dentro da aliança com Noé e com toda a humanidade, porque Noé é o pai de toda a humanidade também, Deus diz assim, se alguém, versículo 6, Gênesis 9, 6, se alguém derramar o sangue do homem pelo homem que foi morto, se derramará o sangue do assassino, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. É a pena de morte. Então a pena de morte foi instituída aqui na aliança noaica, depois do dilúvio, e para aplicar a pena de morte é necessário tribunais, um sistema de polícia, eventualmente também forças armadas, e todo um sistema de controle social que finalmente tem o monopólio da violência para aplicar a pena de morte, a reclusão, e a cadeia, a prisão, e disciplina, e correção, etc, etc. Então, isso só pode ser feito pelo Estado. Então, o Estado a sua semente está aqui, logo ele já foi estabelecido, Você vê que na Bíblia que logo começaram a existir cidades, as cidades são cidades-estado, já é o Estado, e vem se aprimorando desde então, e nós temos aí o Estado no mundo, às vezes na forma república, às vezes na forma de reino, às vezes democracia, o sistema de colocação de atores públicos por democracia, ou por outro método, que não é a democracia, sistemas econômicos capitalista, comunista, socialista, mas tudo isso é Estado de alguma forma. Uns são melhores, outros são piores, uns estão mais certos, outros estão menos certos. Há atores públicos honestos e há atores públicos corruptos, mas tudo isso não tira o fato de que Deus estabeleceu o Estado para cuidar das coisas materiais e da vida cotidiana, a vida civil, e a igreja para cuidar das coisas espirituais do reino de Deus. E essa separação ela tem que ser observada sempre. O princípio prático está no slide 31, desse 8º princípio, que diz o seguinte: os membros da igreja podem se envolver em boa política, ou seja, podem ser atores do Estado. Mas a igreja como um todo, corporativamente, deve se ater apenas ao Evangelho. Como é que uma pessoa se torna um homem público ou uma mulher pública, um ator público, um ator do Estado? Basicamente por 2 modos. 3 modos, vou colocar um terceiro aqui. Primeiro, concurso público. Existem concursos públicos, a pessoa faz as provas e, se passar, entra e passa a ser um funcionário público. Ele passa a integrar a máquina do Estado, ele passa a ser parte do Estado.
muitas e muitas profissões são assim, né? Juízes, promotores, polícia militar, universidades públicas, os professores, vários deles, e funcionários, vários deles, INSS, Receita Federal, Polícia Federal. Existem inúmeras partes do Estado onde se entra por concurso público. Não é eleito, ninguém vota, ele faz um concurso, se passar, entra. Segundo modo, eleições. É o sistema eleitoral, onde a votação e os eleitos entram e fazem parte do Estado. Eu vou colocar um terceiro, que é quando se contrata alguém para trabalhar temporariamente por carteira assinada, por exemplo, ou por um contrato estatutário, por um tempo apenas. Então, isso também seria uma maneira de integrar o Estado. É semelhante a concurso público, só que não é feito necessariamente um concurso. Pode ser por um processo mais simples, mais expedito, mais resumido, para se colocar alguém trabalhando. Normalmente não se tem estabilidade essa forma de entrada. Mas, basicamente, duas. Ou entra via uma contratação por mérito, que é o concurso público, com uma análise de currículo, por exemplo, ou por votação. Então, quando eu digo que os membros podem se envolver em boa política, eu estou me referindo mais à parte de votação, à parte eleitoral, onde tem mais problema. A parte para o concurso público também pode ter problema, pode ter corrupção também entre funcionários públicos de carreira, pode ter má conduta também, pode ter coisas erradas, e também, mesmo que esteja tudo certo, os funcionários públicos, eles não devem entrar com suas funções dentro da igreja, no sentido de querer determinar a parte espiritual da igreja. Por exemplo, juízes não podem querer dizer o que o pastor deve pregar ou o que não deve pregar. Isso não tem a ver com o Estado, isso tem a ver com o reino de Deus. Assim também a igreja não deve entrar, os pastores, por exemplo, ou líderes ou membros da igreja, que não são parte do Estado, ou a igreja como um todo, quero dizer isso melhor, a igreja fazer, por exemplo, uma assembleia de todos os membros e votar ali ou decidir ali que os impostos devem baixar. Não é a igreja que diz isso é uma função do Estado. Então é isso que nós estamos dizendo de separação entre igreja e Estado. Nós não estamos demonizando a política ou a vida pública. Não estamos dizendo que todo político é corrupto, ladrão, de modo algum. Pelo contrário. Tomara que hajam bons cristãos na política, guardando com honestidade, com um coração correto, com um altruísmo que visa o bem da população. Tomara que seja assim. Nós vemos vários exemplos disso na Bíblia. José foi governador do Egito, um homem de Deus governando uma nação, e governou de um modo justo e bom. Daniel não era o governante direto, mas era o principal conselheiro de 2 ou 3 imperadores. E certamente fez muito bem às nações onde ele era conselheiro, porque como homem de Deus, ali como conselheiro, ele dava conselhos justos, e a nação com isso se beneficiava. Nós poderíamos falar de mais pessoas. Na história da igreja, nós temos aí vários e vários exemplos de cristãos, pessoas, não a igreja, mas a pessoa, membro da igreja, ele foi individualmente para a área pública e fez grandes bênçãos. Temos muitos exemplos. Então, não estamos demonizando a política. Não é errado você, irmão, você, irmã, se envolver em política, no sentido de candidatar-se, por exemplo, a um cargo público. Pode ser candidato a vereador, prefeito, deputado, presidente. Pode fazer concurso público para ser juiz, promotor, delegado. Não há nenhum problema. Pelo contrário, vá. Porque nós precisamos de bons cristãos nessas áreas. Sabemos que é muito difícil, sabemos que a política é muito difícil, no Brasil em especial. Em outros países não, na Noruega, por exemplo, tem muito menos corrupção. Muito menos. Em outros países do mundo, praticamente não se tem conhecimento de corrupção. Deve ter uma ou outra, mas é muito pequena e quase não aparece, porque quase não tem mesmo. O Brasil é que, infelizmente, a política no Brasil é muito corrupta. Então, a gente tem a ideia que todo mundo que se envolve em política sempre vai estar se corrompendo. Não é verdade, é muito difícil, eu reconheço. Mas não é impossível para um bom cristão ou uma boa cristã se tornarem pessoas públicas, mesmo por sistema eleitoral, e serem pessoas corretas, justas, honestas, verdadeiras e que fazem o bem altruisticamente. Não é impossível.
Pelo contrário, seria até desejável. Na verdade, no futuro, no tempo do milênio, na eternidade, a política, o Estado e a igreja vão se fundir no reino de Deus. Vai ser uma coisa só. Hoje o reino de Deus é como se ele tivesse dividido, a igreja cuidando das coisas espirituais e o Estado cuidando das coisas materiais. Quando Jesus voltar, ele, Jesus, vai ser o Estado, o chefe do Estado também, porque ele é rei, rei é chefe de Estado. Então ele vai reinar sobre a terra como chefe de Estado, ele vai ser um homem público, um político nesse sentido, ele não vai ser eleito, ele vai ser estabelecido por Deus como o rei da terra. Então ele vai ser o Estado, o chefe do Estado, ao mesmo tempo também que é o sacerdote, o chefe das coisas, e o profeta, o chefe das coisas espirituais também. Então a igreja e o Estado vão ser uma coisa só, vão ser o reino de Deus. Enquanto isso, a gente vive com esses poderes separados e convém que continue separado. A igreja não deve interferir no Estado, o Estado não deve interferir na igreja. Mas os membros da igreja podem, sim, se envolver no sistema eleitoral, podem ser candidatos, podem ter opinião política, só devem evitar isso dentro da igreja, nos cultos, nas reuniões gerais. Só se deve evitar fazer política dentro da igreja, isso deve se evitar. Aqui na IBCL a gente não permite isso. Os cultos e os eventos corporativos e a vida corporativa da igreja, ela é unicamente dedicada ao Evangelho. Um envolvimento que cada cristão, cada um de nós aqui pode ter uma preferência política, pode ter uma opinião política, pode até ser candidato, não há nenhum problema. Pode votar, claro, pode conversar sobre política, de preferência fora da igreja para não ter confusões, mas devemos entender que a igreja como um todo, corporativamente, ela está destinada, por agora, a cuidar apenas das questões espirituais, e isso é bom. Ou seja, quando um político, um homem público, seja por concurso público, ou seja por processo eleitoral, vem para a igreja, ele deixa de ser aquele político. O juiz deixa de ser o juiz, o professor universitário deixa de ser o professor universitário, o deputado deixa de ser o deputado, o prefeito deixa de ser o prefeito e passa a ser irmão junto com os outros. E a gente ali, dentro da vida da igreja, não vai mexer com política. A gente vai falar das coisas do Evangelho, das coisas espirituais, e a pessoa, per si, vai aprender aquelas coisas e aplicar lá na sua vida pública como deve ser aplicada. O slide 32 finaliza os nossos princípios, dizendo que a Igreja de Cristo local deve ser administrada com excelência e transparência. Temos a base bíblica em azul, a implicação em vermelho. O slide 33, a base bíblica, 1 Coríntios 14, 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Decência é do modo certo e adequado, e ordem é organizado. 34, implicação prática. A igreja sempre está procurando usar as melhores práticas administrativas e nos processos tecnológicos, técnicos, e a igreja faz prestação de contas, tanto na área financeira e econômica, como na área de membros, movimentação de membros. Então, aqui a igreja, IBCL, é uma igreja transparente, a gente não fica escondendo, por exemplo, as finanças. Se você vier aqui, você vai ver a prestação de contas financeira todo mês da igreja. E se você quiser, inclusive, ter detalhes da sua própria movimentação, os dízimos que você entregou, as ofertas que você entregou, na secretaria nós temos como te dar o extrato das suas contribuições de dízimos e ofertas de todos os tempos. Então, nós somos completamente transparentes nessa parte. Também fazemos prestação de contas sobre movimentação de membros, quem entrou, quem saiu. É claro que permanece o sigilo pastoral em muitas coisas que acontecem no gabinete pastoral, nós não ficamos colocando em público para a igreja. Claro que não, porque existe o sigilo pastoral que tem que ser preservado sempre. E temos também buscado práticas administrativas cada vez mais excelentes, buscados até na maneira como se administra empresas de uma maneira geral. O slide 35, ele tem os 9 princípios e mostra o desvio máximo de cada um desses princípios e alguns desvios intermediários. Todos esses desvios, sejam o máximo ou sejam os intermediários, vão estragando a igreja. Uma igreja ela é boa, perfeita, quando ela toma os 9 princípios e os pratica completamente. Toda vez que ela pega um princípio e não pratica muito completamente, ela vai se estragando. O desvio máximo
é uma igreja que estragou todos os 9 princípios. Então é a igreja maximamente estragada, maximamente desviada, maximamente deturpada. Existe essa igreja, infelizmente. Né? O primeiro princípio, por exemplo, Jesus Cristo é o único Senhor da igreja, é desviado quando a hierarquia dos bispos se torna senhora da igreja. O segundo princípio, maximamente desviado, é quando o magistério da igreja ou a tradição da igreja se torna superior à própria Bíblia, à própria palavra de Deus. O princípio de pessoas nascidas de novo, que receberam o batismo nas águas como membros legítimos da igreja, é desviado quando se batiza crianças, e aí o batismo perde o sentido, porque você não tem mais, não exige mais a necessidade de conversão para se tornar membro da igreja, e a igreja passa a ter pessoas não convertidas como seus membros. O desvio máximo das ordenanças de batismo e ceia é quando inventam um monte de outras ordenanças, além do batismo e da ceia. Tem que confessar uma vez por ano. Tem que receber extrema-unção. Tem que fazer a crisma. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para você ser salvo, para você ser igreja. Isso não está na Bíblia. O sacerdócio universal dos crentes é maximamente estragado quando se estabelece um sistema de clero e leigos, e assim você vai vendo aí os demais desvios. A grande comissão é substituída por um crescimento vegetativo e por imposição. Quer dizer, você tem que se tornar cristão à força, como o islamismo faz. Não para ser cristão, para ser muçulmano, mas há igrejas que obrigam alguém a ser cristão. Sabemos da história que a colonização dos índios americanos, da América do Sul, foi feita por imposição. O índio era obrigado a ser católico. Se não fosse católico, ele seria prejudicado. Nós sabemos também que, na própria Europa, a partir da conversão de Constantino, a fé cristã foi imposta. Se você não fosse cristão, você não tinha emprego público, por exemplo, e assim por diante. Então, havia uma imposição. O crescimento vegetativo é quando o filho é obrigado a seguir a religião do pai. O livre exame das Escrituras, da Bíblia, a liberdade de consciência, é substituído por uma obrigação de aceitar a interpretação da Bíblia pelo magistério da igreja. Ou seja, algumas pessoas é que interpretam a Bíblia para você. E você é obrigado a aceitar a opinião dela. A separação entre igreja e Estado ela foi deturpada quando se fez uma total união da igreja com o Estado e com a política. Tem igrejas que fazem essa completa união. Não é só a igreja católica, existem igrejas evangélicas que fazem isso. A Universal é um exemplo. A administração feita com excelência e transparência é quando a administração da igreja é totalmente secreta. Não se presta contas de nada, e é uma caixa preta. Os desvios intermediários é quando não se chega a tanto, como está aí no desvio máximo, mas faz alguns tipos de desvios dos 9 princípios. Por exemplo, o primeiro, a hierarquia da igreja, a hierarquia episcopal da igreja não se torna completa senhora, mas alguns bispos ou alguma igreja fora da igreja local passam a comandar uma igreja local. Já foi um desvio do primeiro princípio. E assim você pode ir lendo aí, cada um dos 9 princípios pode ter desvios intermediários. No slide 36, ele mostra o equilíbrio. Slide 36 irmão Ed. O primeiro princípio, quando é que ele fica equilibrado? Quando os pastores e líderes de uma igreja local cuidam da igreja local, e este cuidado é totalmente dependente da união destes pastores e líderes com Jesus. Jesus é o Senhor da igreja através de seus pastores e líderes. Estes pastores e líderes, contudo, são vigiados pela igreja quanto à submissão à orientação que são devidas a Jesus. O segundo princípio, quando é que ele está sendo praticado com equilíbrio na igreja local? Quando nós temos a Bíblia como inerrante e infalível, o guia seguro da igreja, e ela é interpretada corretamente e aplicada corretamente, coerentemente na igreja, pelos pastores e pelos líderes da igreja. De mesmo modo, essa interpretação e aplicação é vigiada pela igreja, como era vigiada na igreja de Bereia, que está lá em Atos. Terceiro princípio, pessoas nascidas de novo e que receberam o batismo nas águas são os membros. O equilíbrio é quando nós aceitamos as pessoas que testemunham que aceitam Jesus, conforme a Bíblia, e que passam por livre e espontânea vontade pelo batismo nas águas. Porém, existe disciplina na igreja, contínua e eficaz, que impede que a liberdade se torne libertinagem, rebeldia, sabotagem e anarquia, e pretexto para destruir
ou inviabilizar a obra de Deus. As duas ordenanças básicas da igreja, que é o batismo e a ceia, no equilíbrio, elas são praticadas periodicamente pela igreja local. O sacerdócio universal dos crentes, no equilíbrio, faz com que, diante de Deus, todos os cristãos sejam aptos e autorizados para ministrarem todo o evangelho. Porém, a liderança da igreja organiza essas ministrações para evitar a desordem, a bagunça. Não obstante esta organização, a liderança nunca deixará de reconhecer este sacerdócio universal de cada crente e de permitir que tal prerrogativa de sacerdócio universal valha quando necessária e praticada decentemente. O nosso último slide fala do equilíbrio dos quatro últimos princípios. O equilíbrio para o princípio da grande comissão como missão da igreja é de que nós esperamos que todos os membros da igreja estejam envolvidos na grande comissão, GC, grande comissão, como estilo de vida. Mas há compreensão quando alguns dos membros não conseguem praticar a grande comissão plenamente, porém se mantêm firmes em Cristo. O livre exame da Bíblia e da liberdade de consciência é praticado no equilíbrio na igreja local, boa, de Jesus, quando se respeita plenamente as liberdades individuais. Porém, um membro da igreja não pode permanecer como tal, como membro da igreja, se não atende às direções imprescindíveis da liderança da igreja. Discordâncias e entendimentos não unânimes somente podem ser admitidos na igreja se não configuram heresias, comportamento antibíblico, sectário ou são escândalos. A separação entre igreja e Estado é praticada no equilíbrio quando a igreja, em suas expressões comunitárias e corporativas, ou seja, toda a igreja, nos seus cultos, nos seus eventos comunitários e corporativos e de todos, não adota posições ideológicas na política e nem se compromete com pessoas da política. Mas a igreja não demoniza quem participa da política e nem demoniza a própria política. Pelo contrário, reconhece que a vida pública é uma atuação cristã legítima. Qualquer membro da igreja, inclusive pastores e líderes, podem individualmente se posicionar politicamente, de modo claro e público, apenas cuidando para que esse posicionamento individual não se confunda com suas situações ou atuações corporativas na igreja. Por exemplo, o pastor pode ter uma posição política, mas ele não vai pregar de púlpito isso, nem vai ficar induzindo a igreja disso, de púlpito, ou em eventos públicos em que ele se posiciona como pastor. Ele pode fazer isso individualmente, lá na sua casa, com sua esposa, seus filhos, seus amigos próximos, um ou outro pessoa próxima dele. Ele pode conversar sobre política, falar da opinião dele, como ele pensa, mas ele não vai ter essa posição dele. Estou falando de pastor, isso vale para qualquer líder, e de fato para qualquer membro. Se essa pessoa vem para uma posição pública, ministerial, da igreja como um todo, e passa a expor, induzir ou impor a igreja como um todo na sua posição, aí nós não devemos fazer. Isso aí não deve ser feito. Então, o equilíbrio está em não se nega o direito de ter posições individuais e atuações individuais, mas não se dá à pessoa o espaço público corporativo da igreja, porque senão haverá uma mistura do Estado com a igreja. A administração com excelência e transparência. A transparência na administração da igreja não pode comprometer a privacidade da vida das pessoas, nem o sigilo pastoral, e nem causar confusões, mal-entendidos, e não disseminar na igreja o risco do julgamento pelas aparências. A excelência na administração da igreja não pode valer-se de métodos e recursos que descaracterizem a natureza e a missão da igreja. Nem tudo que é excelente nas organizações seculares necessariamente será excelente na igreja. Ou seja, a administração da igreja, mesmo que use alguns recursos da administração secular, ela não é totalmente igual e a gente tem que fazer as adaptações devidas na igreja. Isto, então, termina o nosso estudo sobre o que é e o que não é uma igreja, a nossa parte 3. Eu termino aqui, desejando a você que o Espírito Santo possa te esclarecer aquilo que não ficou totalmente desenvolvido e que você possa entender plenamente a diferença entre uma igreja e uma não igreja e manter-se consciente para estar sempre participando e ajudando a formar uma igreja verdadeira de Jesus Cristo, uma igreja local verdadeira de Jesus Cristo. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.